boa tarde. Hoje nós vamos falar a respeito das ferramentas que o eletricista precisa utilizar. Mais precisamente a respeito das ferramentas que geralmente andam dentro da bolsa do eletricista, até porque a qualidade do seu serviço vai depender não somente da sua qualidade, mas também da qualidade das ferramentas que você for utilizar para executar um serviço, né? E em se tratando de instalação elétrica, nós temos que levar em consideração que as ferramentas de eletricista são ferramentas específicas, fazendo com que tenha um certo diferencial em relação às outras profissões, aos outros serviços que existem, tá? Então nós vamos começar pela letra A. Vamos começar pelos alicates, tá? Alicates, eu posso dizer para vocês que nós temos diversos tipos de alicate. Temos alicate universal, temos alicate de corte diagonal, temos o alicate de bico, tá? E o alicate prensa terminais, que é utilizado quando você precisa fazer a prensagem de algum terminal, tá? Então vamos falar a princípio dessas ferramentas. Primeiro, o alicate universal. Todo eletricista, tá, que se preza, ele tem que fazer o seguinte: na sua bolsa de ferramenta tem que constar sempre pelo menos 2 alicates universais. Vocês vão perguntar para mim por que 2 alicates universais se você só trabalha com um. Nem sempre. Quando nós pegamos alguma instalação antiga, né, que tem aqueles fios rígidos, aquela coisa toda, se você for trabalhar com apenas um alicate, você não terá segurança suficiente para fazer a conexão entre 2 fios rígidos, tá? Fazendo-se necessário que você utilize um alicate para segurar e o outro para você pegar e torcer a fim de fazer a conexão. Então você precisa forçosamente dos 2 alicates, tá? E os 2 têm que ser alicates universais. Por quê? Porque ele tem uma vantagem que você consegue com a empunhadura dele, e nós temos que levar sempre isso em consideração. Ele tem que ser isolado. Uma vez que é alicate de eletricista, ele tem que ser isolado, tem que ter essa isolação e tem que ser isolado para 1000 volts. Se vocês estivessem mais próximos, vocês veriam que no corpo da isolação do meu alicate tem anotado a tensão de isolação dele, tá? Tanto esse quanto esse aqui. Todos 2 tem anotado na própria isolação o valor, tá, da isolação dele. No caso, como é para eletricista, o alicate isolado até 1000 volts. Tá? Você pode trabalhar até 1000 volts com ele. Muito bem. A respeito de alicate universal, são esses 2 aqui. E ele não tem pura e simplesmente a função de conectar fios. Ele tem a função de prender também, tá? Ele tem uma função de corte, tá? Ele tem uma função, tá? Não esse daqui, nem aqui, mas tem uns que tem aqui nessa parte do meio dele, tem a função para prensar terminais também, tá? Existe o alicate universal com esta função. E quando você tem esse tipo de alicate, às vezes você não precisa utilizar o alicate prensa terminais. Mas o mais importante é você saber que o alicate universal de 8 polegadas, tá, com cabo isolado até 1000 volts, é o alicate ideal para o eletricista. Tá? Muito bom. Vamos a respeito dos outros alicates. O segundo alicate em questão, conforme nós temos anotado aqui, é o alicate de corte diagonal. Esse alicate que eu estou mostrando aqui, tá? Ele também tem a isolação
para 1000 volts, conforme todo eletricista deve utilizar, e é um alicate que, como o nome dele já está dizendo, é um alicate exclusivamente de corte, tá? Ou seja, ele vai cortar aquele fio que você precisar cortar, ele é um alicate específico para corte. Não cabe grande referência a respeito dele, mas ele tem a facilidade de cortar qualquer tipo de fio, tá? Muito bom. E por último, a respeito dos alicates que tem que andar dentro da bolsa do eletricista, aliás, penúltimo, tem o alicate de bico. Por que você utiliza um alicate de bico? Tem determinadas ocasiões em que você não tem como alcançar o fio, tá? Ele fica num ponto muito longínquo, né, num local estreito. Então, esse alicate serve para você capturar esse fio quando está no local de difícil acesso, não oferecendo perigo para você nem para quem estiver trabalhando junto contigo. Vocês podem constar também que ele também tem a isolação para 1000 volts, ou seja, se vocês repararem, todos eles têm este tipo de isolação, tá? E esse alicate de bico, assim como o alicate universal e o alicate de corte, ele também tem uma função de corte aqui nele, tá? Não somente para pinçar fios, mas ele também tem uma função de corte aqui, tá? Isso aí é o nosso alicate de bico, tá? Agora vamos falar a respeito do alicate que é exclusivamente de eletricista. É esse alicate, o alicate prensa terminais. Aí, poxa, por quê? Porque ele é um alicate ele não é comumente encontrado, tá? Você vai encontrá-lo em lojas especializadas, mas faz-se necessário até você ter um cabo de 25 milímetros, você consegue prensar com este alicate. Ou seja, você vai ter não somente para fios, mas para cabos, tá? Você vai conseguir prensar até cabo com 25 milímetros. Ou seja, ele é de grande valia, de grande utilidade. Mas ele não prensa somente cabos de 25 milímetros. Ele prensa desde o cabinho menor, tá? De 1,5, de 1 milímetro, até, né, o terminal de 1,5 até 25, você consegue prensar com este alicate, fazendo com que você tenha, em algumas ocasiões, quando se faz necessário utilizar terminais prensáveis, vai ser de grande valia para vocês. E vale ressaltar que isso é uma ferramenta específica do eletricista, tá? Bom, continuando, todo eletricista que se preza vai encontrar na sua bolsa pelo menos 2 chaves de fenda, uma média e uma pequena, tá? Por quê? Porque quando você tem uma chave de fenda pequena, quando você tem determinados terminais, principalmente quando nós encontramos terminais de tomadas ou interruptores, eles têm os parafusos que são pequenos, fazendo com que você não consiga utilizar a chave de fenda média ou a chave Phillips média. Então, se você tiver uma chave de fenda pequena e uma chave Phillips pequena também, você vai conseguir fazer essas conexões ou até, se for necessário, desconectar também. Poxa, a chave de fenda, não esse tipo que eu estou mostrando aqui, mas a chave de fenda do eletricista, tá? Assim como os alicates, ela teria que ter o corpo isolado para lhe oferecer um nível de segurança maior, tá? Não é o caso daqui, tá? Mas teria que ter, tá? Todas as ferramentas de alicates
e chaves de eletricista, tá? Faz-se necessário que elas tenham o corpo isolado. Bom, deixando de lado as chaves de fenda e as chaves Phillips, tá? Que já mostrei aqui para vocês, nós vamos passar a chave, tá? Chave de grifo, tá? Que é uma chave ajustável, conforme vocês estão vendo, e que serve quando nós precisamos fazer a conexão de eletrodutos, tá? E algumas vezes você precisa prender algum parafuso grande, você pode utilizar a chave de grifo. Eu tenho aqui comigo uma chave de grifo de 18 polegadas ou 35 milímetros e uma menor, que é de 12 polegadas ou, deixa eu ver, ou 30 milímetros, tá? Então, essa daqui tem 35 centímetros e essa daqui tem 30 centímetros somente, tá? Então, você com essas duas chaves, você vai estar bem, sendo que, apesar de eu ter pedido, essas daqui não vieram com o corpo isolado, mas procurando, nós acharemos sempre ferramentas de eletricista com o corpo isolado, tá? Isso aqui foi uma falha nossa. Bom, e para terminar a respeito de chaves, nós temos a chave ajustável, tá? Também muito conhecida nos meios da eletricidade como chave de engenheiro. Por quê? Porque ela é uma chave que se destina a utilizar em parafusos com a cabeça quadrada ou sextavada, para você poder pegar e estar utilizando. Por que é chamada chave de engenheiro? Não posso apanhar por causa disso, tá? Porque o pessoal da engenharia vai querer me bater. Mas ela é chamada chave de engenheiro porque o engenheiro, quando ele é muito novo, geralmente ele não conhece bem as medidas de milímetro ou polegada. Então, se precisar de uma chave de boca, ele não vai encontrar a chave ideal. Logo, esta chave aqui vai substituir com perfeição uma chave de boca. Por quê? Porque ela vai fazer pode ver que ela abre até até 1 polegada sem problema nenhum. Ou seja, você pode utilizar essa chave para parafusos com a cabeça de até 1 polegada, sem problema nenhum e sem você precisar utilizar o seu jogo de chave de boca, tá? Essa é a chave ajustável, tá? Essa daqui é de 25 centímetros, tá? Ou 10 polegadas, 10 polegadas, né? 10 polegadas, por assim dizer. Bom, continuando com as nossas ferramentas, uma ferramenta primordial para o eletricista, e principalmente para o instalador, é esta aqui. É uma trena, tá? Com a marcação em centímetros, embaixo é centímetros e em cima é polegada, e ela tem 10 metros de comprimento, facilitando de sobremaneira quando nós vamos fazer a verificação do comprimento de um determinado lugar, até para você poder saber o que você vai utilizar ou não de eletroduto ou conduíte, tá? Até fio mesmo você consegue pegar e medir até 10 metros, você consegue medir. Se você duplicar, você vai medir até 20 metros e assim sucessivamente, tá? Mas essa trena é extremamente útil, por quê? Porque ela vem com as medidas em milímetros ou polegadas, fazendo com que você tenha um bom desempenho na sua instalação, tá? Bom, continuando, passando da trena, tem esta ferramenta que é extremamente necessária também. Antigamente, muito antigamente, no caso no tempo em que eu me formei, nós utilizávamos
um alicate não, um canivete, geralmente da marca Corneta, que era um canivete robusto, tá? Só que o canivete você tinha efetivamente que refazer ou seja, tinha que amolar periodicamente ele. Então, com o passar do tempo e com o desenvolvimento da tecnologia, foi lançado no mercado o estilete. Por quê? Porque o estilete vai fazer a mesma função que o canivete fazia, com a vantagem que você não precisa estar amolando ele constantemente. Ou seja, ele já vem com um refil de lâminas que, uma vez utilizada a lâmina que você tem, é só você trocar a lâmina e você terá o seu canivete, ou o seu estilete em ponto de utilização novamente. Tá? Isso é uma ferramenta fundamental. E, por conseguinte, esse tipo de ferramenta que nós apresentamos aqui, essas ferramentas são primordiais para o nosso bom desempenho. E, consequentemente, nós vamos deixar para a nossa próxima aula a respeito do restante das ferramentas. Muito obrigado.